Bom dia, a paz do Senhor, boa tarde, boa noite. Seja qual for a hora que você esteja acompanhando esse devocional, tenha certeza que a bênção de Deus está na sua vida. Nós estamos hoje agradecidos a Deus por mais um final de semana, por mais um início de semana. Estamos numa bela segunda-feira e eu quero louvar a Deus pela sua presença aqui e te convidar para um momento de oração. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aos teus pés nesse dia, para te adorar, para aprender um pouco mais de ti, para nos alimentar com este banquete maravilhoso que o Senhor nos dá no dia de hoje. Abençoe a vida de cada um que está comigo nesse devocional, dando um dia na tua presença com a tua paz, com a harmonia, com a saúde, com as respostas, Senhor. Continua conosco, Espírito Santo de Deus, continua aqui comigo para, nesse momento, transmitir aquilo que vem do coração de Deus para o coração do meu irmão, da minha irmã, que está agora nesse devocional. Eu quero te convidar, nós temos aqui no canal a leitura no devocional do livro dos Salmos. Nós lemos Provérbios, nós lemos Tiago, e eu quero te convidar. Eu estava orando, pedindo a Deus como conduzir esse devocional. E o Senhor colocou no meu coração o desejo de ler junto com você o livro de Eclesiastes, tá bom? Você já leu o livro de Eclesiastes alguma vez? Se leu, mande dizer nos comentários. Se não, eu te convido a começar a ler junto comigo. O livro de Eclesiastes, ele tem, sabe quantos capítulos? Ele é pequenininho. Ele tem somente 12 capítulos, sabia disso? Ele é bem pequeno, é um livro que você lê de uma sentada só, como a gente diz, mas nós vamos ler em 12 dias, tá certo assim? Olha bem, então nós vamos começar hoje com a leitura do capítulo número 1, do capítulo 1 de Eclesiastes, tá bom? Então vamos lá. Se você quiser pegar a sua Bíblia, por favor, faça isso. Se não, acompanhe a leitura. E se quiser também, faça anotações. Se tiver alguma dúvida, quiser algum tipo de comentário e eu puder fazer, eu vou me esforçar para isso. Mande nos comentários, é muito bom saber que você está aqui. E se não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E olha, não esquece, ativa o sininho das notificações. É isso mesmo. Olha só, não esquece, deixa seu like também, é muito bom para o crescimento do canal. Deixe lá seu gostei, se não gostou também deixe seu gostei, eu não gostei, contanto que você se manifeste que você está aqui se alimentando com essa palavra maravilhosa, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eclesiastes capítulo 1. Diz assim: livro do Eclesiastes ou pregador, a vaidade de todas as coisas terrestres. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar. E, contudo, o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas estas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós.
Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Essa é a leitura do primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. Então, nós temos essa leitura maravilhosa. E nós vamos encontrar uma coisa aqui, nós vamos ver algumas informações sobre Eclesiastes. Olha só. Quem é o autor desse livro? Salomão. Ele já está dizendo aqui. Ele foi rei em Israel, ele é filho de Davi, do rei Davi, com Batseba, certo? Autor Salomão. Qual é o tema desse livro que nós estamos começando a ler hoje? A nulidade da vida à parte de Deus. Esse livro foi escrito cerca de 935 anos antes de Cristo. Olha que coisa interessante isso. E esse livro de Eclesiastes, eu já falei para você que eu tenho a Bíblia explicada. E eu encontrei nessa Bíblia explicada, até anotei aqui, e é bom, se você puder, você anote também. Isso é muito maravilhoso. Ele está dividido em 5 partes. O livro de Eclesiastes está dividido em 5 partes. A primeira parte, ela fala do tema, que ele vai, o capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 3. Certo? Nós vamos ver aqui o que foi que nós lemos aqui no primeiro capítulo, o primeiro versículo até o 3, nós lemos: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Quem era? Salomão. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Diz quem? Salomão. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Esse é o tema desse livro. A primeira parte do tema desse livro, certo? Primeira parte. A segunda parte é o tema provado. Ele vai do capítulo 1 ao capítulo 4, ao capítulo 1, versículo 4, a 3, capítulo 3, versículo 22. A terceira parte é o tema desenvolvido. Então, veja bem, a primeira parte, em 5 partes. A primeira, o tema. A segunda, tema provado. A terceira, tema desenvolvido. A quarta parte, a melhor coisa possível ao homem natural, a parte de Deus, certo? E a quinta parte desse livro, a melhor coisa possível ao homem sob a lei. Tá bom? Então, ao longo da leitura desse livro, nós vamos vendo essas partes que está dividido. Hoje, nós estamos na primeira parte, que é o capítulo 1, certo? Então, a gente vai descobrindo uma coisa.
o que é que Salomão fala quando ele escreve isso aqui? Ele fala, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E é interessante isso, porque a gente fica meditando quem foi Salomão. Um homem rico, um homem abençoado, um homem que ao invés de pedir riqueza, ele pede sabedoria. E quando ele recebe sabedoria, ele recebe a maior riqueza da sua vida. E aí, a gente vai encontrando aqui, nesse capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 11, nós vamos ver esse tema enunciado, que por toda a parte há uma monotonia enfadonha e que todo trabalho é sem proveito. É isso que ele está se referindo quando ele diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Né? Aí ele diz aqui, ele diz no versículo de número 3, que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? A impressão que a gente tem é que Salomão está desanimado, não é? Mas aqui ele está dizendo uma verdade. Se o homem que trabalha de sol a sol, que se esforça para conseguir as coisas, se ele não estiver alinhado com Deus, com o Deus Todo-Poderoso, tudo isso é inválido. Por quê? Porque é Deus quem dá o maior presente da nossa vida. E aí a gente vê que esse capítulo 1, versículo de número 9, eu quero que fique no nosso coração, na nossa mente, nesse dia. Diz assim, o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há de novo debaixo do sol. E quando a gente para meditar essa palavra que Salomão diz aqui, é porque, na verdade, não tem nada novo debaixo do sol. Tudo que a gente vai passando, quando a gente começa a conversar, alguém que é mais velho, alguém que já viveu experiências maiores, diz, eu já vi acontecer isso. Isso já aconteceu lá atrás. Quantas reportagens nós ouvimos e vemos que diz assim, ano não sei quanto, no início do século, aconteceu assim, 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 e está acontecendo agora. Então, é o que diz a palavra de Deus aqui, através de Salomão, quando ele se refere, nada há de novo debaixo do sol. E aí o versículo 10 diz, há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, porque tudo já aconteceu. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque nós continuamos aprendendo, as coisas são renovadas. É como que a gente colocasse outras vestes, não é? Mas quando se vai ver, aquilo já aconteceu. Só se colocou uma tintazinha um pouquinho mais forte, mas quando vai se analisar, alguém já passou por aquilo. Qual é a mensagem que vem ao meu coração nessa hora? É que você não precisa se desesperar. Talvez você esteja passando uma situação que você está achando que só você está acontecendo com isso. Não! Quando você lá na frente, você vai encontrar alguém dizendo, eu passei a mesma coisa que você, mas eu fiz assim e assim. E os exemplos de outras pessoas servem para que a gente não caia no mesmo erro, não é? E aí, a gente vê nesse capítulo 1 que fala que tudo é vaidade. Eclesiastes é uma discussão do assunto, a vida sem Deus. Porque a vida sem Deus não tem valor. A nossa vida só tem valor se estiver agregada, ligada com Deus Todo-Poderoso. E isso é maravilhoso. Olha só, e aí, esse capítulo 1, ele tem duas partes. Vamos ver qual. A primeira trata da ideia materialista da vida. Ele vai do primeiro versículo até o versículo 11. Por quê? Ele vem falando o quê? Os ribeiros correm todos para o mar, e o mar não se enche, e os ribeiros fazem volta e vai para o mesmo lugar, não é? E aí ele diz no versículo 6, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento
e volta fazendo os seus circuitos. Então, essa parte do primeiro versículo do capítulo 1 até o versículo de número 11, que diz: já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Então, todas as coisas, elas acontecem e elas passam. Elas ficam lá, como guardados numa gavetinha. De vez em quando alguém lembra, aconteceu assim, mas já passou. É passado. Certo? Essa é a primeira parte desse primeiro capítulo, que vai do primeiro versículo ao versículo 11. Deste ponto de vista, a vida não oferece nenhum motivo inspirador. Como é que se inspira numa vida que diz que tudo que você faz, alguém já fez? Não há nada novo debaixo do sol. Que o rio corre para o mar e o mar não se enche. E que tudo que é feito fica no passado. Parece uma coisa desanimadora, não é? Mas serve de ensinamento para a nossa vida. Olha só. E aí, diz aqui, ó. Ele vem dizendo exatamente isso. Deste ponto de vista, a vida não oferece nenhum motivo inspirador. Do 1 ao 3 não tem nada que inspire aí. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Você fica inspirado nisso? Tem vantagem nenhuma, né? Parece que a gente desanima. É por demais monótona, do 4 ao 10 também. E acaba no completo esquecimento, que ninguém vai lembrar das coisas passadas. Olha só. E aí, os versículos restantes, que vai do versículo de número 12 até o versículo 18, que termina esse primeiro capítulo, do livro de Eclesiastes, que é o que nós estamos nos alimentando, e vamos nessa jornada lendo esse livro maravilhoso de Eclesiastes, escrito por Salomão, pelo rei Salomão. Olha o que diz aqui. Eles tratam da sabedoria filosófica e dos fatos da experiência, do versículo 12 ao 18. E aqui o escritor declara que tanto a ciência, olha só, olha o que ele diz, do 12 até o 15 é o que ele diz. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ele teve interesse em ir procurar saber. Olha que coisa maravilhosa. Olha que exemplo maravilhoso. Talvez a gente diga assim, então eu não quero saber mais de nada não. Não, vá procurar saber. É muito bom saber o que é que aconteceu. É conhecimento. E o próprio Salomão fez isso, ele está dizendo aqui. E aí, ele vem dizendo aqui, ó, como a sabedoria, ele vem do 12, do versículo 12 do primeiro capítulo ao versículo 15, ele vem dizendo, né? Que aplicou, atentou para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e viu que tudo era vaidade e aflição de espírito. Tudo isso ele procurou saber, conhecer, para dizer aqui. Aquilo que é torto, olha que coisa interessante. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. E aí é interessante que tem um ditado popular, lá pro lado da Bahia se usa muito isso. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Não é? Tem uma coisa assim. E aqui aquilo que é torto não se pode endireitar. Olha só. Aquilo que falta não pode ser calculado. Veja que desânimo talvez. Mas nós servimos a um Deus que muda as estações, não é? Mas nós estamos aqui nos alimentando no primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. Então vamos lá. Como a sabedoria, no 16 ao 18, ele vem falando sobre isso. Essa é a segunda parte desse primeiro capítulo. Do 16 ao 18, ele diz: tudo é enfado e tristeza. E a gente fica assim, pensando, será que esse escritor, esse pregador, era uma pessoa pessimista? Não. Talvez ele fosse uma pessoa muito realista. Ele já passou por muitas coisas e agora ele estava ali retratando o que ele foi estudar, o que ele foi descobrir, e nos traz lições maravilhosas. Então,
A minha oração nesse dia é que você, se você nunca leu o livro de Eclesiastes, leia o primeiro capítulo somente. Acompanhe essa leitura, faça suas anotações, que é um livro maravilhoso. É um livro onde nós vamos aprender muitas coisas. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar na sua vida como ele tem falado na minha. Olha só, do versículo 12 do primeiro capítulo ao versículo 18, que finda o capítulo, vem dizendo, ele diz o que? Eu, o pregador, informar-me com sabedoria. Olha só, isso é uma lição. Uma lição. Eu sei, eu tenho sabedoria, mas eu vou me informar mais ainda. Porque o conhecimento é como cavar um tesouro. Vai encontrando e quer encontrar mais e quer encontrar mais. Isso é maravilhoso. Só em você estar aqui nesse devocional já demonstra o seu interesse em se alimentar com a palavra de Deus e aprender e compartilhar com mais pessoas esse devocional, essas palavras, certo? O ser humano não consegue descobrir por si só qualquer propósito na vida, nem consegue utilizar os recursos produzidos pelo homem para endireitar o que está errado no mundo. Sabia disso? O ser humano não pode. Que é o que fala o versículo 15, aquilo que é torto não se pode endireitar. A solução consiste em algo superior à sabedoria humana. Onde é que consiste isso? Na sabedoria de Deus, no poder de Deus. Ele pode endireitar todas as coisas. Olha só, trata-se da sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto. Sabia? A sabedoria que vem do alto é ela quem endireita todas as coisas. Nada fica torto quando as mãos poderosas do Senhor, ela entra em ação. Então, há uma esperança para nós. E essa esperança, nós vamos encontrar, olha o que diz Tiago, capítulo 3. Tiago, nós já lemos aqui nesse devocional. Capítulo 3 de Tiago, versículo 17, diz assim, ó. Mas a sabedoria que vem da onde? Do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então a esperança. Olha que coisa maravilhosa, a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos. Que coisa maravilhosa é nos alimentar com essa palavra que vem ao nosso coração no dia de hoje. 1 Coríntios, no capítulo 2 de 1 Coríntios, a gente vai encontrar alguma coisa se referindo exatamente a essa palavra. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo 2 de 1 Coríntios. Abra aí a sua Bíblia ou anote, depois você pode ler. E o versículo de número 7, 1 Coríntios 2, 7, diz aqui, ó. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Que coisa maravilhosa. Então, essa foi a nossa leitura de hoje, o nosso devocional, Eclesiastes, capítulo 1. Então, nós estamos nessa jornada, vamos ler o livro de Eclesiastes. Eu espero você amanhã, se o Senhor não voltar para buscar a sua igreja, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui para juntos nos alimentar um pouco mais dessa palavra maravilhosa, a palavra de Deus, que estamos lendo o livro de Eclesiastes. E hoje, nesse capítulo 1, nós vamos que esse livro foi escrito por Salomão, filho do rei Davi, certo? Então, que o Senhor Jesus continue te abençoando. Não esquece, deixa seu gostei, comente, compartilhe. E eu te espero também hoje, em nome de Jesus, ao meio-dia, no Orando Meio-Dia com a missionária Ivailza Marques, tá bom? Beijo no seu coração, que o Senhor continue te abençoando.